Contraponto Cinema começa agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o filme francês Tomboy. Confira o trailer. T'es nouveau? Ouais, on est arrivé hier. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael. Je m'appelle Michael. Hé! C'est Michael, le nouveau du bâtiment C. Laure, sors du bain. Tu coupes pas trop pour pas que maman voit. Et surtout, tu coupes droit. Oui, je suis pas débile. T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? Pourquoi t'as fait ça? Tomboy é um filme, como vocês viram aí no trailer, que conta a história de uma garotinha de 10 anos que chega com a sua família a uma cidade e se apresenta como um menino, porque antes de começar a sua vida social na escola e com a família, ela conhece um grupo de crianças, né, e toma a figura de um menino como sua identidade. É um filme sobre identidade de gênero. Zé Luiz, filme lindo, né? É um filme belíssimo e que ajuda a desmistificar, né, a revelar como que essa questão dessa redução, né, do gênero à lógica binária, né, homem e mulher, e essa conexão automática, obrigatória, normativa, né, entre sexo, gênero e sexualidade, é uma coisa que gera problemas, que escraviza, que limita as pessoas, e é um dos temas hoje que a gente tem discutido muito pelo mundo afora e com avanços importantes, inclusive com decisões judiciais reconhecendo, né, o casamento gay, né, o reconhecimento da existência de outros gêneros ou de vários outros gêneros. Eu acho que, enfim, é um filme muito interessante para as pessoas assistirem e que ajuda a desmistificar, né, essa escravidão do gênero, né, que a gente tem vivido na modernidade, né? Aqui na TV Comunitária mesmo, nós já gravamos alguns programas discutindo essa questão de identidade de gênero, né? E o Zé Luiz tocou numa questão importante aqui. O filme trata especialmente da questão da identidade de gênero, já que essa temática sobre sexualidade, geralmente atribuída especialmente à questão do desejo, né? Porque o que mais se fala é sobre homossexualidade. Esse filme trata de algo que a gente... Eu ia dizer anterior, mas na verdade não é anterior, é diferente. Uma questão muito pontual, né? E que, de acordo com as teorias contemporâneas que a gente tem trabalhado, né, e discutido muito aqui na TV Comunitária, há uma distinção entre categorias, né, vamos colocar dessa forma, que estão relacionadas com sexo, que está mais vinculado à biologia, né, à genitália com que a pessoa nasce. Mas que também é um dado importante. Questionável. É um dado histórico também, né, porque você decidir, né, dividir uma sociedade pela genitália masculina ou feminina, isso é uma decisão histórica, né? Então, embora seja um dado biológico, a existência de uma genitália masculina ou feminina, ou até, né, híbrida, né, a escolha, a forma de tratar isso é também uma forma histórica, né, cultural, portanto. Sim, porque a gente coloca de uma forma com dois extremos, né? O macho e a fêmea. E entre esse macho e fêmea, com genitálias consideradas perfeitamente de macho ou de fêmea, existe ali uma variedade muito grande de corpos, né, e que são desconsiderados ou tratados como anormais, porque eles não se adequam a essa lógica binária. Então isso a gente tem discutido muito aqui, e o filme trata especialmente de uma categoria que é a questão da identidade, a identidade de gênero, né, que é a construção de um homem ou uma mulher na nossa cultura vinculada à sexualidade, vinculado ao sexo.
que é o dado que nós chamamos aqui de biológico, mas feita essa ressalva, né? Pois é, e que aí o problema dessa naturalização do gênero, né? Porque o que a gente aprendeu nessa sociedade binária, né, e normativa, que limita as pessoas, heteronormativa, que vai chegar e falar, olha, se você tem o sexo tal, você vai se vestir desse jeito, se comportar desse jeito, sentar, andar desse jeito, falar desse jeito, né, que é o gênero. E vai, se você tem o sexo masculino, você vai desejar a mulher, então que é a sexualidade. Né? Ou vice-versa, você tem um sexo feminino, você vai se comportar dessa maneira, etc., vai se vestir desse jeito, né? E vai ter essa sexualidade. E o que a gente vai perceber é que essa escravidão, essa normatização, essa limitação que foi feita pela sociedade moderna, ela gerou muita violência, né? Muita violência com as pessoas, com os corpos, né? Levou, e esse é o grande debate atual. Leva até hoje, né, Zé Luiz? Claro, Continua sendo leva violenta. até hoje, leva até hoje. Eu li uma crítica com relação ao filme Tomboy que dizia que o filme trata de um conflito da personagem entre o que ela é e o que ela quer ser. Na verdade, eu considero que o filme é sobre o que ela é. Ela está construindo o que ela é, não se trata exatamente porque essa questão do ser alguma coisa, né? O que a gente está tentando fazer é desontologizar isso, né? É tirar isso do campo da essência e tratar como uma construção. E ela se constrói como um menino. É muito interessante porque durante o filme, nós telespectadores ficamos na dúvida se a atriz é mulher ou homem, se é um ator ou se é uma atriz. Porque é uma criança com um talento brilhante, né? Super talentosa. E ela desempenha o papel na fase da infância em que o corpo ainda é muito... É indefinido, muito né? indefinido. E aí então ela ainda consegue fazer isso, ela se passar por menino, né? E se vestir como menina, etc., sendo uma menina. Isso, ela joga futebol com os meninos, sem camisa. Até o momento que começa a aparecer um incômodo, né? Porque aí o corpo já começa a ganhar outra definição. Né? E eu acho que é importante isso, porque esse filme, tão delicado, tão bonito, bem feito, tão bem interpretado, ele ajuda também a desmistificar essa coisa de tratar a expressão que se usava, né? Ou que alguns ainda tragicamente usam, né? Do homossexualismo como se fosse doença, né? Ou como se fosse um problema de uma distorção ou uma distorção mental, ou como se fosse uma simples escolha do livre-arbítrio. E não é nada disso, a questão é muito mais complexa. Né? É justamente dessa coisa da diversidade. E quando você está falando tratar o homossexualismo como uma doença, a palavra homossexualismo remete à doença. Por isso eu utilizei essa palavra, porque é uma palavra que remete a um distúrbio, né? Ou uma doença, ou um problema biológico, um distúrbio mental, que não é nada disso. Está na esfera do diverso, né? De pessoas livres e que nós fazemos escolhas, sim. Mas essas escolhas que a gente faz, muitas vezes, são condicionadas por um monte de fatores. E há muitas escolhas que são inconscientes. Então, daí também falar muito em orientação de gênero. Não é que a pessoa chega e escolhe, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Não, identidade de gênero e orientação de gênero. Isso. Na verdade, a questão do desejo é que eu tenho tratado como orientação sexual, né? A questão do desejo. E a questão do gênero como uma identidade. Então, essas categorias, claro que elas se misturam porque elas dialogam entre si. O problema é que a nossa sociedade vincula uma coisa à outra. Isso. E elas podem se combinar, né? E se combinam de maneira distinta, por diversos fatores, né? De que pode passar também pela questão de escolha, por fatores históricos, por fatores... E que essa diversidade, ela não é ruim, ao contrário, toda diversidade é boa e que a gente tem que respeitar, né? E superar esses mitos, tabus, intolerâncias, né? Que tem gerado aí tanta violência entre nós aqui no Brasil, que a gente tem vivido um momento de tanta intransigência, tanta intolerância, tanto ódio, né? E a gente precisa superar esse momento com relação à homossexualidade. E né? a toda a diversidade, Sim. Né? Que também gera estranhamento, né? Não só a questão da diversidade de gênero, né? De sexualidades, mas também a questão de outras formas, né? De diversidade religiosa, que a gente tem visto muita violência, etc. Né? Enfim.
diversidade política, de pensamento político, né, de escolhas políticas. É verdade. Bom, a gente falou aqui que não se usa o termo homossexualismo, né? A gente fala em homossexualidade justamente para desfazer essa conotação de doença, né? De um tratamento como se a orientação sexual, se o desejo fora da norma ditada pela sociedade, né? Ou seja, você é obrigado a ter desejo por um grupo de pessoas, por um tipo determinado de pessoas. Isso, então, hoje já é tratado de uma forma diferente, né? Com uma perspectiva mais plural, uma perspectiva da diversidade, que é isso que o Zé Luiz acabou de falar. Então, é nesse sentido que eu considero que o filme Tomboy é um filme sobre a violência com relação à identidade de gênero. É um filme sobre a violência, né? Porque a personagem que assume a identidade de Micael, né? Enquanto ela é uma menina, depois é obrigada a tomar a identidade originária ou imposta, né, pela sociedade. Imposta ela pela é sociedade. impedida de construir a sua identidade de gênero. Né? E eu acho que é o drama de muitas pessoas. E que como essa sociedade que nos violenta, que violenta as pessoas de formas distintas, né, nos obriga muitas vezes, nos leva a nos violentarmos, né? Como nós nos violentamos muitas vezes, para nos adequarmos a padrões, para termos aceitação social, né? E como que isso vai nos corroendo, né? A gente não deve se permitir, né? Nem que os outros nos violentem, nem nos violentarmos para agradarmos aos outros, né? Para agradarmos a padrões sociais que precisam mudar, né? Que estão mudando e que precisam mudar de forma mais acelerada para que a gente acabe com essa forma de violência, né? E como não podia ser diferente, a arte é uma grande janela para a gente tratar dessas questões todas. Contraponto Cinema fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais uma dica para você.